Boa noite, pessoal. O objetivo da aula de hoje, né, é a gente falar sobre memoriais, né? Eu vou trabalhar hoje os memoriais no campo mais prático, né, da estrutura da peça, né, do que deve ser argumentado. Então, tudo isso eu vou trabalhar nessa aula. Só que para a gente compreender, né, essa peça de memoriais, a gente também precisa compreender e situá-la, né, em uma linha temporal dentro do processo, tá? Então, alguns conceitos aí que são pertinentes ao tema, né, dos memoriais, a gente vai precisar rememorá-los aqui mais voltados mais para um aspecto prático, né? E de uma metodologia em que você possa redigir a peça, né, sem dificuldades. Então, a gente vai trabalhar isso de uma forma expositiva e ao final existe uma peça processual simulada, né, um caso simulado para que vocês possam desenvolver então a peça memoriais. Inicialmente, vamos revisar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre resposta à acusação. E como eu sempre falo para vocês, o processo ele tem um caminho, né? Ele começa ali com uma denúncia ou queixa, né, sendo recebida. Esse réu, então, ele é citado para responder à acusação, né? No caso, se ele não, nesse transcorrer, esse devidamente citado, transcorrer o prazo dele, ele não nomear, não constituir um advogado, vai lhe ser nomeado um defensor, e a ausência, né, da nomeação de um defensor aí pelo juiz, para que ele possa oferecer a resposta à acusação, sem dúvida, viola o contraditório e ampla defesa, razão pela qual gera nulidade, tá? Então, o que nós podemos ter em mente aí em relação à resposta à acusação primeiro, ela é a primeira peça de defesa do réu, tá, no processo, e ela é uma peça que permite um exercício bem amplo, tá, da defesa do acusado. Logicamente que na prática muitas vezes se vê uma defesa mais simples, tá? Mas é por uma questão de estratégia. O Código de Processo Penal, logicamente, permite sim uma defesa mais ampla, já desde a fase ali preliminar, né, no processo, preliminar eu digo assim, inicial, tá? Antes da instrução, que ele exerça essa defesa de uma forma ampla, tá? Então, se você pegar ali o artigo 396, 396A, 406 do CPP, você vai perceber, né, que são disposições afetas aí a essa defesa inicial do réu no processo, a primeira peça defensiva aí do réu dentro da ação penal. E o que pode ser alegado na resposta à acusação? Bem, tudo que interessar na defesa do acusado pode ser alegado, pode-se arguir preliminares, pode-se oferecer documentos, justificações, pode-se especificar as provas que pretende produzir, pode-se também arrolar as testemunhas, né? No máximo 8, se for um procedimento comum ordinário, no máximo 5, se for procedimento comum sumário. Lembrando que não se computa, tá, nessa contagem as testemunhas referidas e as não compromissadas. Então, agora que a gente relembrou um pouquinho aí do que seja a resposta à acusação, vamos para o assunto que vai ser o nosso assunto hoje, tá? Hoje a gente vai falar de memoriais, e é o que eu sempre falo, o processo ele possui um caminho, né, que ele deve ser percorrido para que torne-se apto a ser sentenciado. Então, como eu falei, o processo começa ali com o recebimento da denúncia ou queixa, citação do acusado, abertura do prazo para resposta à acusação por intermédio de um advogado ou por meio de um defensor, tá? Constituído, ou seja, defensoria pública, por exemplo, né? O réu é devidamente citado, não responde à acusação, não nomeia um defensor, né? Um advogado ali para não constitui, né, o seu advogado para fazer a defesa, então o juiz vai e nomeia a defensoria pública, por exemplo, tá? Isso aí é um caso clássico – de nomeação de um defensor para apresentação da resposta. Então, a gente sabe que o processo ele vai percorrer esse caminho, que esse caminho ele é percorrido para tornar o processo apto, né, a um julgamento, a uma sentença, e
A gente refazendo esse caminho, então, depois da citação, a gente tem a resposta, né? Na resposta à acusação, se o juiz ratifica a denúncia, ou seja, confirma a denúncia, esse processo vai adiante, né? Porque, logicamente, a gente sabe que é possível, na fase ali, né, após respondida a acusação, é perfeitamente possível que o juiz, analisando a resposta da defesa, possa absolver sumariamente ou possa rejeitar a denúncia, né? Se a gente olhar ali o teor do artigo 395, do artigo 397, existe essa permissão legal que deve ser avaliada aí caso a caso. Então, quando a gente chega na fase de memoriais, é porque lá atrás essa denúncia, então, ela foi ratificada e o processo, então, segue para a instrução. Basicamente, a instrução é para que o juiz possa ouvir, né, ouvir o ofendido, por exemplo, se ele estiver vivo, ouvir as testemunhas, né, nessa ordem de acusação e de defesa, colher ali alguma informação que seja trazida pelo perito, reconhecer pessoas ou coisas, né, e o último ato, então, da instrução é o interrogatório do acusado, né? Se você olhar aqui o teor do artigo 400, você vai perceber, 400 do processo penal, você vai perceber exatamente o que eu estou dizendo, né? E aí, o que é importante ter em mente, né? Que a instrução no processo penal, então, ela serve para formar a convicção ali do julgador, a fim de que esse processo chegue ao fim. Então, qual é a regra no processo penal? Se você observar o artigo 403, encerrado, né, a instrução criminal, se não existirem diligências a serem requeridas, né, ou diligências que o juiz entenda ali necessárias para serem realizadas, pela regra, tá? Então, essa instrução ela é encerrada e tanto a acusação como a defesa tem o seu prazo, né, de argumentar a defesa ali, né, dos seus interesses. Então, a acusação argumentar os interesses da acusação e a defesa também o fará no mesmo tempo, tá? Então, essa é a lógica do processo, que essas alegações finais sejam feitas de forma oral em audiência perante o juiz. Só que se você observar o 403, parágrafo 3º do CPP, você vai verificar assim: o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes no prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá 10 dias para proferir a sentença. Porque se todos fazem suas alegações em audiência, a sentença, então, deve seguir ali, né? Deve ser proferida logo em seguida. Olha aí o 403, o caput do artigo 403. Então, o juiz dá a palavra ali à acusação e defesa e em seguida ele já profere a sua sentença em audiência. Mas a necessidade de diligências, ela leva aí, né? Se você olhar aqui, o 404, ordenado diligência considerado imprescindível de ofício ou a requerimento, a audiência será concluída sem as alegações finais, porque o processo em tese ainda não estaria apto, né, a ser julgado. Realizada em seguida as diligências determinadas, as partes apresentam no prazo sucessivo, ou seja, primeiro acusação, depois defesa, tá? As alegações finais por memoriais, no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Então, a gente tem aqui duas situações. Aquela em que a complexidade da causa, o número de réus, né, levariam à apresentação da alegação final por meio de memorial, e aquela em que houve a necessidade de diligências ali do artigo 402, então a gente prorroga, né, para um momento posterior ali à apresentação dos memoriais. Então, os memoriais, gente, nada mais são, tá, do que a alegação final do réu, né, a peça final de defesa do réu, e no caso da acusação, a peça final acusatória antes da sentença, correto? Então, a gente sempre tem que lembrar disso, porque, logicamente, que aqui eu tô falando do procedimento comum ordinário, tá, gente? Do procedimento comum, né? No caso aí, comum, ordinário e sumário, né?
O procedimento sumaríssimo, que é afeto aos juizados especiais criminais, ele tem uma previsão legal lá no artigo, a partir do artigo 69 da Lei 9.099, né? E ele tem aí algumas nuances procedimentais que lhes são próprias. Então, o que eu estou falando aqui é basicamente no processo comum ordinário e sumário. Logicamente que a gente pode carregar algumas informações dessas até para dentro mesmo do procedimento sumaríssimo, né? Porque ainda, né, no procedimento sumaríssimo existe a possibilidade também de se fazer as alegações finais aí mas elas são feitas oralmente, né? Porque no juizado especial o princípio da oralidade vigora, então, logicamente, a estrutura, né, segue essa lógica, só que você vai fazer isso via de regra por meio em alegações finais orais, né? Vai fazer essas alegações falando. Bem, procedimento do júri. Procedimento do júri, as alegações finais, elas precedem, né? E aí aqui é importante a gente trazer duas coisas em mente. A primeira, que o memorial no tribunal do júri, ele está dentro ali da primeira fase, né? Da fase onde a gente verifica que a gente chama de sumário de culpa. Então, no procedimento do júri, o processo também começa com o recebimento da denúncia ou queixa, né? E em seguida, citação daquele acusado, ele apresenta a resposta à acusação, existe a possibilidade, né, da absolvição sumária, da rejeição de denúncia, mas ratificada também essa denúncia ou queixa. O procedimento, então, o processo então vai para a instrução. Na instrução, vocês podem olhar lá o artigo 411, via de regra, né, não existe uma previsão legal expressa acerca aí dos memoriais apresentados no procedimento do júri. Em regra, as alegações são orais, mas nada impede que a complexidade da causa, tá? O número de réus, por exemplo, leve as alegações finais para memoriais, tá certo? Então, não existe vedação legal, né? E assim, logicamente que a depender da situação, isso garante até mesmo a ampla defesa do acusado dentro do procedimento. Então, quando a gente falar do procedimento do júri, a gente combina, né, o artigo 411 com o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, e aí a gente apresenta também as alegações finais orais. Só que aí tem que ter em mente o seguinte: a gente está falando de um procedimento do júri, e o procedimento do júri, ele se divide ali em duas fases. A primeira, que vai até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. E um segundo momento em que o processo, então, é preparado para ser levado à sessão plenária. Então, os memoriais, eles acontecem nesse primeiro momento aqui, quando a gente está averiguando um sumário de culpa, um juízo de admissibilidade. Então, os memoriais, eles vão se prestar, né, para debater, né, e aí no campo tanto da acusação quanto da defesa, o que vai ser feito com esse réu. Primeiro, se tiver materialidade e indício de autoria, né, indício suficiente de autoria, então esse réu ele vai ser pronunciado. Isso significa que o juiz vai fixar a competência do conselho de sentença, então, para julgar este réu. Agora, se a contrário sensu, né, o juiz não está convencido da materialidade, não está convencido do indício suficiente de autoria, e aqui entenda-se também, né, ou participação, então esse réu vai ser impronunciado. Agora, algumas hipóteses levam, né, à absolvição sumária, e aí é importante que você leia, né, ou rememore, ou grave aí, as hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, provada a inexistência do fato, ou seja, aqui não é que não está convencido da materialidade, aqui está provada a inexistência do fato. Se o fato não existe, né, compromete ali demasiadamente a materialidade, e é por essa razão que geraria a absolvição sumária. Provado não ser ele o autor ou partícipe, né? Então,
não ser ele o autor ou partícipe, a gente está ligando o que aqui? A autoria, né? A participação. Então, se ela fica provada que não tem nem autoria e nem participação, é caso de absolvição sumária. O fato não constitui infração penal, né? Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, né? Então, essas hipóteses aqui geram já de plano o que a gente chama de absolvição sumária. Ou então o artigo 419, que é a desclassificação. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 24 do CP, e não for competente o julgamento, remeterá os autos para o juiz que o seja. Então, aqui, gente, a desclassificação ela acontece no processo, tá? Quando o juiz entende que de fato há um crime, mas que esse crime não é doloso contra a vida. E nessa hipótese, então, os memoriais no júri, eles se prestam, né, basicamente a dar uma dessas 4 destinações aí para o réu. Ou ele vai ser pronunciado, porque tem a materialidade indício suficiente de autoria, ou ele vai ser impronunciado, porque não se está com o juízo não se convence ali, né, da materialidade ou dos indícios suficientes de autoria ou participação, ou vai desclassificar a conduta, entendendo que há um crime doloso contra a vida, que há um crime, mas que ele não é doloso contra a vida, então afasta a competência do júri, ou a absolvição sumária prevista no artigo 415, nas hipóteses que eu li aqui com vocês o código. Então, num primeiro momento, o memorial do júri, gente, ele não trabalha dosimetria, tá? Ele não trabalha dosimetria no sentido de falar diretamente de culpabilidade, de antecedente, de conduta social. Por quê? Porque aqui é um juízo, é um sumário de culpa, né? Vamos supor que você chegue no final e o juiz entenda, não, isso aqui é caso de impronúncia. Então, ele não vai ser levado ao conselho de sentença. Por quê? Porque o juiz entendeu ali que não se convenceu ou da materialidade ou do indício suficiente de autoria ou participação. Então, logicamente, esse sujeito não vai ser levado ao conselho de sentença, né? E, logicamente, a gente não tem como falar em dosimetria, porque se você está impronunciando, você está dizendo que não tem como dizer, não tem o suficiente para levá-lo a júri, então a gente não vai falar de dosimetria. Então, num primeiro momento, o memorial do júri ele vai servir para que você fale de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, tá? Uma dessas 4 hipóteses. Geralmente, a acusação defende, tá? A pronúncia, né? Mas nada impede também que já de plano a acusação se convença, por exemplo, é um crime, mas não é um crime doloso contra a vida. E a própria acusação peça, por exemplo, a desclassificação. Isso também não é impossível, tá? Ou que haja ali como fiscal da lei da ordem jurídica, né? E verificando que realmente aquela denúncia no curso da instrução ela não se confirma, né? Enfraquecidos ali em materialidade, um indício suficiente de autoria ou participação, ou até mesmo não ficar provado ser ele o autor ou partícipe, né? Ou verificar ali que foi uma conduta atípica, por exemplo, à luz do direito penal, que o próprio Ministério Público, como acusador, haja ali como fiscal da lei da ordem jurídica e também peça em pronúncia ou absolvição sumária, tá? Mas, via de regra, né, o promotor persegue aí a pronúncia. E a defesa, né? A defesa, gente, tem que sempre olhar aquilo que... a gente tem que buscar defesas que sejam ali coerentes com a situação, né? Logicamente que para nós, por exemplo, a gente ter ali uma absolvição sumária de cara é muito melhor, né? Porque aí você está finalizando realmente ali o processo, né? Você está reconhecendo uma das hipóteses do 415. Mas às vezes a gente não tem o suficiente para uma absolvição sumária, mas tem para uma impronúncia, né? Então, logicamente, requerer a impronúncia geraria ali o encerramento do processo ainda na primeira fase, né? Na fase do sumário de desculpa. Ou, por exemplo, a defesa pode pleitear uma desclassificação, né? Por exemplo, olha, realmente aqui há um crime, né? Mas esse crime não é doloso contra a vida. Então, não reclama e a competência
do julgamento dos autos pelo conselho de sentença. Então, a defesa ela sempre vai procurar defesas que dentro do processo sejam coerentes, né, e que atendam aos interesses do acusado. Logicamente que os crimes conexos, né, pessoal, quando há o julgamento ali quando o juiz determina a competência do conselho de sentença, os crimes conexos, então, vão acompanhar, né? E as qualificadoras? Bem, as qualificadoras, somente quando elas se demonstram manifestamente improcedentes, ou seja, vamos dizer assim, no popular, não tem pé nem cabeça essa qualificadora, é que ela pode ser retirada da competência do conselho de sentença, tá? Mas via de regra, né, uma pronúncia leva também, né, a qualificadora junto, tá? Porque salvo quando manifestamente improcedente, e aí é um conceito extremamente subjetivo, esse manifestamente improcedente, porque muitas vezes para a defesa aquela qualificadora é manifestamente improcedente, mas o juízo entende que ela deve ser avaliada pelo conselho de sentença. Então, como aqui é um juízo de admissibilidade, né, em muitas situações, por exemplo, ali o réu já é confesso, né, mas tem 2, 3 qualificadoras, então a defesa volta ali os seus memoriais, mais a uma defesa, por exemplo, de sustentar que uma ou 2 qualificadoras, por exemplo, são manifestamente improcedentes. Então, tudo vai caso a caso. De qualquer forma, lembrem-se que nos memoriais do júri, nós vamos trabalhar o quê? Pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. 413, 414, 415 ou 419. Uma dessas hipóteses. Então, no primeiro momento, a gente não ataca, de fato, circunstâncias judiciais do 59, por quê? Se desclassificar, o processo vai para a vara competente e aí vai ter o seu processamento lá na vara competente para o julgamento, né, fixada ali a competência, né, conforme os incisos do artigo 394, né, os incisos aqui do parágrafo 1º do 394, fixando-se aí a competência, logicamente, por meio do máximo, né, da pena aplicada em abstrato, se houver impronúncia, né, ou absolvição sumária, a partir do momento ali que transitar em julgado, em tese, aquele processo, então, vai ser arquivado, né? E somente a pronúncia, então, leva o acusado a ser julgado pelo conselho de sentença. Então, no conselho de sentença, a gente sabe que, ao final das sustentações, o conselho de sentença responde quesitos, e por meio desses quesitos é que se reconhece materialidade, a autoria ou participação, se absolve ou condena o acusado, né? Se o crime for tentado, se houve ou não houve ali o início da execução de um crime doloso contra a vida que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? As qualificadoras, né? Então, tudo isso vai ser votado pelo conselho de sentença. E a sentença do juiz que fixa a pena, né? No caso da condenação, ela vai fixar a pena e vai fazer, sim, a análise ali do artigo 59, das agravantes e atenuantes, das causas que aumentam ou diminuem, obedecendo ali, claro, né, a votação dos quesitos pelo conselho de sentença. Então, isso vai ser a questão da dosimetria da pena, ela não é discutida nos memoriais, né? Ela é discutida já ali na sentença, tá? Ou durante, por exemplo, durante a sustentação oral, pela defesa, pela acusação em plenário, tá? Então, é para um segundo momento, não é para agora, tá? Enfim, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de um conceito de memoriais, né? Bom, se a gente estiver falando do procedimento comum, né, aí o ordinário e sumário vai ser a fase decisiva ali, porque ela é a peça de defesa do réu antes da sentença. Se a gente estiver pensando no procedimento do júri, ela é a defesa do réu, né, antes da admissibilidade ou não, né, desse processo para um julgamento perante o conselho de sentença, tá? Então, logicamente, que os memoriais, eles substituem as alegações finais, tá? Porque, via de regra, essas alegações, elas devem ser feitas oralmente. E, basicamente, sobre memoriais,
a gente tem aí essas informações que são importantes. Agora, como é que a gente fundamenta essa peça? Né? Como é que a gente identifica essa peça? Como que a gente fundamenta essa peça? Bom, primeira coisa, você tem que ler. Eu sempre faço isso, porque no dia a dia, logicamente, no manuseio do processo, é muito fácil a gente identificar. A gente vai folheando o processo, a gente vê certinho o caminho que o processo percorre e a gente consegue perceber, opa, isso aqui é memoriais. Então, a gente já sabe exatamente o que a gente vai fazer, a gente só vai ler a peça, ler o processo, logicamente, conhecer o processo como um todo, para poder trazer quais são os melhores argumentos ali que favoreçam o réu naquele processo. Mas como que a gente busca isso, por exemplo, na leitura de um caso, né? A gente está lendo ali uma história e como que a gente identifica isso? Eu penso sempre o seguinte: marcos na história. Então, eu tenho uma história ali que me traz a informação de que essa pessoa foi citada. Então, esse processo já é uma ação. Então, essa história já está me contando uma história de uma ação penal. E aí eu vejo que na instrução, né, ou foi marcada uma audiência em que a vítima foi ouvida, em que foi ouvida uma testemunha. Que audiência é essa? Instrução, tá? E esses atos instrutórios, ou então ele me traz quais foram os atos instrutórios que foram praticados, né? Então, dessa leitura, né, após essa audiência, o Ministério Público se manifestou. Ora, né, se o Ministério Público, né, se essa audiência foi encerrada, o Ministério Público, você não tem marcos ali de requerimento de diligências, e o Ministério, ou de qualquer forma, o Ministério Público se manifesta. Se ele se manifesta após a instrução, né, logicamente, né, ele estará falando o quê? Né, memoriais. Então, ele se manifesta após a instrução, ou então, ao final, né, da audiência, o Ministério Público requereu a condenação. Então, logicamente, ele se manifestou em alegações finais, tá? Então, você sempre vai ter que fazer esse marco histórico na sua leitura para você tentar entender que momento processual você está. E a partir daí, logicamente, você conseguir identificar qual é a peça, né? E aí, identificada a peça, lembre-se sempre de quê? Fundamentos. Quais são os fundamentos? Aqui, gente, é muito simples os fundamentos no processo criminal quanto aos memoriais. Artigo 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único, tá? No júri, 403, parágrafo 3º, combinado com 411 do Código de Processo Penal. Prazo, 5 dias, tá? Então, 403 fala em 5 dias, 404 fala em 5 dias. Então, qual é o prazo dos memoriais? 5 dias, tá? Lembrando-se que, no caso do prazo sucessivo, gente, primeiro são 5 dias para acusação e depois 5 dias para defesa, sucessivamente. Então, 5 para um, em seguida 5 para o outro. Quem são os legitimados? Gente, se a ação penal é pública, correto? Logicamente, o legitimado é o Ministério Público, tá? Agora, se a ação penal é privada, logicamente, pela acusação, né, será o querelante, tá? E o Ministério Público, logicamente, nas ações penais públicas, né, ele também é legitimado aí para apresentação dos memoriais. O assistente de acusação também apresenta os memoriais, logicamente, se ele é o assistente de acusação, então, logicamente, primeiro se fará as alegações do Ministério Público, né, em seguida o assistente de acusação e, né, sucessivamente aí a defesa. E o acusado, né, o acusado vai apresentar as alegações finais por intermédio do seu advogado, correto? Então, basicamente aqui a gente tem todos os legitimados para apresentar memoriais aí no processo, tá? Eu vou encerrar o vídeo nesse primeiro momento, em seguida a gente volta para falar da estrutura da peça dos memoriais, ok?